Naquela época, muita gente não achava que os regentes, como Pedro II, que herdou o trono do pai, o Pedro I, tinham o direito de governar. E não era para menos, né? Afinal, muitas revoltas aconteceram durante esse período, como a cabanagem, na região do Pará, a sabinada, na Bahia, a balaiada, no Maranhão, e a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Esses movimentos causaram um monte de problemas na segurança pública também. Por causa de toda essa confusão, o governo achou que as milícias e as ordenanças podiam acabar se envolvendo com os revoltosos. Então eles decidiram para acabar com essas tropas, dizendo a elas que elas eram indisciplinadas. Mas, para continuar mantendo a segurança, criaram a Guarda Nacional, que também não era paga pelo governo. Depois de muitas batalhas ao lado do exército, a Guarda Nacional perdeu a importância e acabou sendo extinta em 1919. Mas aí, em vez da Guarda Nacional, as polícias militares assumiram o papel de forças auxiliares e reservas do Exército, segundo a Lei 3.216, de 1917. Isso ficou na Constituição de 1934 e nas que vieram depois, exceto a de 1937. O período regencial foi dividido em 4 momentos diferentes: uma regência provisória, uma regência trina, que durou de 1831 a 1835, e 2 regências unas, a de 1935 a 1837 e a de 1837 a 1840. O padre Antônio Diogo Feijó, que era ministro da Justiça durante a regência trina, era o responsável pela manutenção da ordem naquela época. Os presidentes dos conselhos províncias, que hoje são os governadores dos estados, não tinham tropas organizadas para manter a ordem pública. As únicas forças que existiam eram as tropas de primeira linha, que não tinham nada a ver com esses governantes. Então o padre Feijó sugeriu a criação de um corpo de guardas municipais permanentes no Rio de Janeiro, que era a sede do governo regencial. Esse grupo tinha como objetivo manter a ordem pública, que era o principal foco das revoltas populares. A regência acabou concordando com essa ideia e enviou um projeto para a Assembleia Geral, que aprovou a criação do Corpo das Guardas Municipais Permanentes, em 10 de outubro de 1831. Depois disso, as províncias começaram a criar seus próprios corpos de guardas municipais, que acabaram recebendo diferentes nomes até serem chamados de polícias militares em 1947, por causa da Constituição Federal. A Polícia Civil. Em 1832, rolou a promulgação do Código de Processo Criminal, que mudou as atividades estatais destinadas ao exercício de persecução criminal. Ele estabeleceu uma nova sistemática para os órgãos judiciais, que também exerciam funções policiais, dividindo as províncias em distritos, termos e comarcas. Os inspetores de quarteirão eram escolhidos em cada quarteirão, eram subordinados diretamente ao juiz de paz. Não eram remunerados e serviam durante o ano. Os juízes de paz exerciam funções judiciantes e as atribuições que hoje são próprias do delegado da polícia. Em 1841, o Código de Processo Criminal foi modificado pela Lei nº 261, criando os cargos de delegação e subdelegados desvinculados da magistratura, o cargo de chefe de polícia e dando início às atividades de polícia judiciária. Em 1866, a Guarda Real de Polícia da Corte passou a ter um segmento civil com a denominação de Guarda Urbana, que originou a Polícia Civil na capital do Império e nas províncias. A partir de 1834, as províncias ganharam autonomia para legislar e criar sistemas de segurança pública seguindo o modelo adotado no Rio de Janeiro. E com a proclamação da República, os estados passaram a organizar as polícias civis e militares. As polícias militares foram instituídas para atuar em todo o território dos estados, mas a presença dessa corporação em cidades mais distintas das capitais tem sido deficitária devido à limitação dos meios materiais e humanos. A Polícia Rodoviária. A Polícia Rodoviária Federal surgiu junto com o primeiro Código Nacional de Trânsito em 1928, e na época era chamada de Policiais das Estradas. Depois, em 1935, quando foi criado o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, ela recebeu o nome atual e ficou subordinada a esse departamento. Só que em 1965 rolou uma mudança de nome e ela passou a se chamar Patrulha Rodoviária Federal. A Polícia Federal. Em 1944, lá no tempo do regime do Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas criou um tal de Departamento Federal de Segurança Pública, que apesar de só agir no Rio de Janeiro, ficou conhecido por esse nome grande.
Quando o governo federal mudou para Brasília em 1960, uma parte desse departamento passou a integrar o governo da Guanabara, e a outra foi para a nova capital, onde já existia uma organização chamada Guarda Especial de Brasília, que cuidava dos canteiros de obras da cidade e mantinha a ordem pública. Esses dois times se juntaram e passaram a agir como polícia judiciária em Brasília. Foi só em 1967 que a coisa toda recebeu o nome de Departamento de Polícia Federal, por causa de uma nova Constituição que define seu papel na segurança pública do país, o que continua até hoje. A importância da polícia para a sociedade. Assim, gente, dá para ter uma ideia geral de como surgiram as instituições que formam o nosso Sistema Nacional de Segurança Pública no Brasil. Como a gente viu desde antigamente, as atividades para manter a ordem eram feitas por grupos particulares, porque o Estado ainda estava fraquinho. Isso era bem comum na Idade Média e antes de surgir o Estado-nação. Além disso, muitas das funções que a polícia fazia antigamente eram feitas pela justiça, e algumas tarefas que são de outros órgãos de administração também eram da polícia. Então dá pra ver que a polícia sempre teve uma importância enorme na história. Outra coisa que marca bastante o processo de criação dessas organizações é que elas foram criadas em momentos de muita perturbação de ordem pública. Por exemplo, em Roma, quando teve aumento da criminalidade, na França com os crimes dos desertores do exército, na Inglaterra meio em crises sociais, e aqui no Brasil quando o povo do Rio de Janeiro não estava curtindo muitas medidas para acomodar a corte de Dom João VI. E a atividade policial ficou ainda mais importante no início da Revolução Francesa e na luta pela independência dos Estados Unidos, que resultou na Declaração de Direitos da Virgínia, que fala sobre a importância de uma polícia bem controlada, e na Declaração dos Direitos de Homem e do Cidadão, que enfatiza que a força pública é para benefício de todos, e não para vantagem de alguns. Então é isso, a segurança pública sempre foi e continua sendo uma preocupação dos governantes e da sociedade. É nóis, galerinha, se inscreve no canal, deixa o like.